Então vamos procurar. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, eu estou alegre. E você? Você está alegre? O quanto você se sente agradecido todas as manhãs ao acordar? Preste atenção nisso aqui. Ruth dá à luz Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará sua velhice, pois sua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi. Eu fico maravilhada quando eu leio a palavra de Deus. O cuidado que Deus tem com a história, o cuidado que Deus tem com a sua criação, com a terra, com os homens, principalmente com os homens. Deus, ele tem compromisso comigo e com você. Deus, ele tem compromisso com os filhos dos homens. Porém, se nós, filhos dos homens, não quisermos ter compromisso com ele, aí ele não pode fazer nada por nós. Mas se nós decidirmos termos aliança com Deus vivo, ele também tem aliança conosco. E foi isso que aconteceu com Ruth. Ruth, ela não era israelita, ela não era judia. Ruth era moabita, o povo de Ruth servia a outros deuses. Mas ela casou com um judeu de Belém. E ali ela aprendeu os costumes do Deus vivo com esse judeu. Ela aprendeu com a sua sogra. Porque Noemi, a sogra de Ruth, também era judia. Ela observava a Torá, observava as leis das Escrituras, a Bíblia. E Ruth decidiu fazer uma aliança com a sua sogra e com o Deus da sua sogra. Porque quando elas deixaram a terra de Moabe, que elas voltaram para Belém, que era a terra de Noemi, Ruth fez essa declaração: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E porque Deus fez essa aliança com Ruth, Deus fez com que Jesus nascesse da descendência de Ruth. Então, a descendência de Ruth e Noemi, 2 viúvas, que naquela época, ser viúva naquela época era muito desafiador. Noemi já dizia assim no meu coração: não me chama mais Noemi, me chama de Mara. Porque aprove ao Senhor trazer somente amargura para minha alma. Era assim que Noemi adorava a Deus, dizendo que Deus só tinha trazido amargura para a alma dela. Mulher, esse mês de março é considerado o mês da mulher. E talvez você só tenha vivido amargura na sua vida. Talvez você tenha perdido entes queridos, perdido por morte mesmo. Mas talvez você tenha perdido também por uma separação, por uma briga, por um desentendimento. Você não tem conseguido relacionar na sua casa. Porque quão difícil tem tornado hoje os relacionamentos. Estamos vivendo uma época de egoísmo, onde o amor se esfriou. As pessoas estão com o coração endurecido para se relacionar. E aqui, Ruth e Noemi, elas eram 2 exemplos de relacionamento. Elas se relacionavam entre si.
com intimidade, com pureza de coração. E Deus olhou para essas duas mulheres. E Ruth, nós já vimos as características de Ruth. Ruth era corajosa, Ruth era decidida, Ruth era ousada. No capítulo 3, se você não assistiu, você pode estar lendo o capítulo 3 de Ruth. Eu dei até o título de Casamento Arranjado. Porque Noemi e Ruth tiveram atitudes, elas agiram em direção para conseguir o esposo para Ruth. Elas não ficaram esperando que as coisas acontecessem. Elas agiram. Precisamos agir. Precisamos fazer o que cabe a nós fazer na hora que precisa ser feito. Porque enquanto nós não agirmos, enquanto nós dermos desculpas, Deus não age por nós. Ele age através de nós. Precisamos ressignificar essas nossas crenças. E os homens daquela cidade abençoaram Ruth. Como importante é nós sabermos do poder das nossas palavras. Precisamos aprender com os judeus. Os judeus conhecem a palavra de Deus e os judeus obedecem à palavra de Deus. Há poder nas nossas palavras. Precisamos abençoar. Precisamos dizer palavras que o nosso cérebro entenda. O que eu tenho percebido nas pessoas é que as pessoas hoje não falam palavras que o cérebro entende. As pessoas simplesmente andam governadas pela multidão. Ah, mas todo mundo faz assim. Ouvimos isso praticamente todos os dias. Perguntamos para as pessoas, por que você fez isso? E a pessoa te responde, porque todo mundo faz assim. Quando você faz porque todo mundo faz assim, o seu cérebro não entende por que você está fazendo. Talvez você não alcança o favor de Deus porque você não usa a razão. Nós precisamos interligar a razão e a emoção para que as coisas aconteçam na nossa vida. Precisamos falar palavras verdadeiras, palavras proféticas nas nossas vidas, na vida da nossa família. E aqui, olha o que o povo daquela cidade disse em favor de Ruth, o que o povo daquela cidade profetizou sobre Ruth. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na sua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e a ti já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja sua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Então ali eles já profetizaram um filho com Ruth para Boaz. Porque Ruth tinha achado graça diante dos olhos daquele povo. Porque Ruth era íntegra, Ruth era bondosa, Ruth era sincera, Ruth era trabalhadora, era corajosa. Boaz recebe Ruth por esposa e Ruth engravida. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela e o Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. A Bíblia diz que Jesus nasceria da descendência de Davi. E Davi foi descendente de Ruth. Davi era o bisneto de Ruth e o tataraneto de Noemi. Daqui nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Então essas duas mulheres, que aos nossos olhos teriam a sua história acabada, porque eram duas viúvas, uma jovem que teria que cuidar de uma velha. Podemos olhar com esses olhos, mas Ruth não olhou com esses olhos. Ruth olhou para Noemi como uma mãe, ela amou Noemi, ela respeitou Noemi, porque Noemi ensinou para Ruth princípios cristãos, princípio do Deus de Israel. Ruth fez uma aliança com Deus de Israel, e quando temos uma aliança com Deus de Israel, o Deus de Israel nos ensina a honrar os nossos, honrar nossa casa, nossa família. E por causa dessa atitude de Ruth, porque ela foi benevolente com seu esposo, ela era uma boa esposa, ela era uma mulher sábia que edificava a sua casa. Ela foi benevolente, ela foi benigna, bondosa com a sua sogra. A sua fama correu entre Belém.
Quando ela chegou em Belém, ela era estrangeira na terra de Belém, porque ela era moabita. Ali ela foi logo procurar um trabalho para sustentar a ela e a sua sogra. Ela não ficou murmurando, ela não ficou pedindo, mas ela foi trabalhar. O trabalho enobrece o homem. Que aprendamos a fazer com as nossas mãos aquilo que nós precisamos fazer. Que não comamos o pão da preguiça, mas que sejamos como a mulher de Provérbios 31. Mulher corajosa, que cuidava bem da sua casa, que trabalhava, que sabia remir o seu tempo. E Ruth era assim. Era uma mulher virtuosa. Ela achou graça aos olhos das pessoas. Ela achou graça aos olhos de Boaz. Mulher, precisamos nos desenvolver como pessoa, desenvolver como humano. O humano, ele é a única criatura que tem o poder de se desenvolver, desenvolver o seu intelecto. Como? Aprendendo. Como que eu aprendo? Estudando. E aqui eu não estou falando de estudar numa universidade, eu estou falando de estudar aquilo que você precisa aprender. Comece estudando a palavra de Deus, começa conhecendo a palavra de Deus e a obedecendo. Depois vai buscar conhecimento na área que você deseja atuar. Aquilo que você gosta de fazer, vai aprender a fazer. Porque quando você aprende a fazer, você não depende. Os pilares da vida é eu ser, eu saber quem eu sou. Ruth sabia quem ela era. Depois eu preciso aprender a fazer. Ruth sabia colher espigas porque ela trabalhava nos campos em Moabe. E ela não se envergonhava daquilo, porque aquilo trazia o seu sustento, ela fazia com as suas mãos. O apóstolo Paulo, ele disse assim, eu trabalho dia e noite para não ser pesado ao meu próximo. Aprendamos com o apóstolo Paulo a trabalharmos para não sermos pesados ao nosso próximo. E o terceiro pilar é ter. Porque quando eu sou, quando eu faço, o ter é uma consequência. A Bíblia nos dá esse poder de conhecermos a nós mesmos, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar o próximo como a nós mesmos. Precisamos amar a nós mesmos, precisamos nos respeitar. Ruth gerou Obed, Obed gerou a Jessé, que gerou Davi, que foi da linhagem de Jesus. Jesus foi da linhagem de Davi. Deus, ele pode reescrever a sua história. Se você acreditar nele, se você fizer uma aliança com ele, como Ruth fez, e se você for corajosa, se você for decidida, se você for destemida, Deus, ele vai agir através de você. Se você voltar e ler novamente o livro de Ruth, você vai ver que Ruth fez o que precisava fazer, na hora que precisava fazer. Ruth não deu desculpas, Ruth não procrastinou, mas Ruth saiu da zona de conforto e foi fazer o que precisava fazer. É isso que nós precisamos fazer. Nos levantar e nos posicionar para fazermos aquilo que precisamos fazer. Que nesse mês de março, o meu desejo para você, mulher, é que você seja corajosa. Que você seja ousada. Que você se posicione. Que você ama a Deus em primeiro lugar. E que você ama o seu próximo como a ti mesmo. Se ame, se toque, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, porque somos seres triunos, seres trinos. Precisamos cuidar dessas 3 áreas da nossa vida e nessas 3 áreas envolve as 11 áreas da nossa vida que precisamos cuidar. E só através do conhecimento nós conseguimos fazer isso. Que você acredite somente na identidade que o Criador diz a seu respeito. Porque quando você acredita na identidade que o Criador diz ao seu respeito, o que você pensa ao seu respeito é o que o Criador pensa ao seu respeito. E aí você vai viver a vida abundante que o Criador tem para nós. Aí você vai viver uma vida de mais do que vencedor. Eu agradeço vocês que estão aqui comigo. Se inscreva no canal. Ative o sininho, as notificações. E o meu canal é um canal para falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, porque precisamos nos desenvolver como pessoa. E tudo começou quando eu fiz uma pergunta:
o que é ser cheio com o Espírito Santo. E o Criador me levou a encontrar com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento pessoal. E não se esqueça de deixar o seu joinha e lembrem-se, vocês já são abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais.